e estou aqui para falar um pouco sobre válvulas esferas. Quais são suas características no geral? Qual é a função de uma válvula esfera? Qual o tipo de construção? Quais os tipos de esferas que tem? Quais são os parâmetros para especificar? Quais são as variáveis das aplicações? E quais são suas aplicações em geral? A válvula esfera, ela serve para proporcionar uma passagem reta. Ela pode ser plena ou reduzida e o acionamento dela em 1/4 de volta. Essa figura aqui, ela também serve para mostrar que ela tem uma manopla diferencial, que muitas vezes, para fazer a estanquidade de um processo, a pessoa acaba requisitando por uma válvula agulha. E essa aqui mostra como pode ser rápido, ao mesmo tempo você tem o visual de que o processo está aberto ou fechado, o que garante mais segurança e possivelmente uma economia para o aplicador. Menos custo ao atomizar, quando mostra aqui nas figuras, que ele tem os atuadores. Ela pode ter tipos de construções diversos, como mostra aí 3 peças, que está a flange, o corpo e as conexões, mostradas aí pelas setas vermelhas. Pode ser 2 peças, as setas vermelhas aí estão mostrando as suas partes. Ela pode ser uma peça única, onde a agulha com a esfera trônio vem por cima, e uma peça única, onde a construção é feita lateral. Cada isso faz um tipo de particularidade da válvula. A esfera pode ser flutuante, como mostra aí na figura em corte. Ela pode ser uma esfera tipo trônio, que é o que eu mostrei que vai pelo lado na sua construção. E ela pode ser um tipo trônio encapsulada, que eu vou mostrar qual é a particularidade disso mais para frente da apresentação. Aqui são parâmetros do elemento vedativo, no caso, sua pressão. Vale salientar que esse slide aqui, ele é do elemento vedativo, não da válvula como um todo. Aqui a gente tem o que é mais usual do mercado, aqui o PTFE e o grafite. E infelizmente essa barra aqui surgiu, não estou conseguindo tirar, mas eu vou mostrar aqui para vocês de forma explicativa. Aqui a 37 graus Celsius a gente tem uma performance de 6.000 PSI e numa temperatura maior de 232 graus Celsius a gente consegue esse ΔP aqui de 4.110 PSI. Existem temperaturas maiores, como aqui de 650 graus Fahrenheit e 343 graus Celsius, que a gente garante um ΔP um pouco menor, que é de 3.660 PSI, mas o elemento é nosso amigo aqui, o grafite. Esses dois aqui eu estou colocando como o mais usual, porém a gente também tem elementos vedativos mais novos, como o caurês, entre outros. E esse slide aqui é muito importante, porque é como a gente vai fazer para especificar uma válvula. São 4 perguntas aí fundamentais: o tipo de fluido, a pressão de trabalho, vazão, o ambiente ser instalado, que é a aplicação, né? E a gente fez aqui um paralelo. Quando você fala o tipo de fluido, você está colocando o material de construção da válvula, é muito importante a gente saber o tipo de fluido para saber qual é o material da válvula. Se for oxigênio mesmo, não é recomendado que se use aço inox. O material de vedação, como mostrei lá. A pressão de trabalho, ela é importantíssima para o material da vedação também. A sua vazão, que ela é importante para o diâmetro das extremidades, para o tipo de passagem da válvula, a gente viu que pode ser plena ou reduzida, e, lógico, para o CV. E aqui a aplicação onde mais vão influenciar nas variáveis, que é se ela pode ser manual ou pneumática, o tipo da extremidade. Como vocês podem ver aí também no tipo se ela é no ambiente externo ou interno. E por aí vai, existem várias variáveis nesse mercado.
Para a escolha de uma válvula esfera, é muito importante os certificados. A gente tem aqui a UNACE, no caso a Sogelok, está aqui o que significa a sigla, onde a gente tem a MR0175, a MR0103 e a API, está aqui a American Petroleum Institute, e o que significa esse certificado que está aqui à nossa direita. Se depois interessados eu posso enviar. Eu coloquei aqui esse slide com vários tipos de válvula esfera da Swagelok, que é mais para exemplificar aquelas 4 perguntas lá fundamentais para especificar uma válvula esfera. A Swagelok também fez, nossa engenharia também fez para si mesma, onde ela colocou cada um para um tipo de aplicação, onde aqui existem mais vias, a série 40, ela é uma série de válvula túnel encapsulada. Aqui a série 83, que é usual para uma maior pressão. Aqui a série 60, ela é feita para uma maior ciclagem. Ela, por ser 3 peças, ela pode ser trocado o núcleo, ela ainda na linha. A nossa série SK, que é para uma maior vazão, tá? Junto com a AFS. A válvula de duplo bloqueio com purga, que é importante para isolar um sistema, assim como a nossa FK, que é a nossa válvula de maior pressão. Vai ser mostrada ao longo dessa apresentação. Então aqui eu tenho a nossa válvula série 40, é uma válvula que tem como opção mais vias, como a gente já mostrou, e ela tem como tendência eliminar o espaço morto para o acúmulo de moléculas. Aqui a gente tem ela em corte, onde ela pode ser melhor mostrada. É aquele material que eu comentei que a construção dela, a esfera vem por cima, é um túnel balanceado, justamente para não dar espaço nenhum. As suas vedações, notem que ela não deixa espaço morto algum na esfera. Então, para uma aplicação com cromatógrafo, por exemplo, onde a pureza tem que ser grande, ela é muito indicada por ela ter essa rigidez aqui. Essa mola, disco mola aqui, ela garante uma segurança contra ciclos de temperatura, por ela receber existir a dilatação, assim como uma pequena vibração. E ela também faz esse carregamento ativo aqui, para que a vedação esteja sempre pressurizada. A série 60 aqui é uma válvula mais engenheirada da Sogelok, acredito eu. Ela tem uma vedação ativa, assim como a série 40. Aqui é uma figura dela em corte. E a gente fez uma animação dela aqui com ela pressurizada fechada, mostrando a sua esfera flutuante, onde estão aqui as molas prato. E quando a gente pressuriza, a mola prato ela encosta no corpo da válvula, porém ela mantém a vedação em contato com a esfera, tanto de um lado como do outro. Notem que aqui a pressurização mudou o lado, assim que a gente falou, mostrou de forma bidirecional. Essa parte aqui, a gente mostrou ela, está mostrando ela aqui no zoom, e tem uma tecnologia aqui também muito interessante. Imagine que essa parte aqui, toda vez que ela é pressurizada e tem essas duas forças aqui, as partes da ponta diminuem e a parte do meio aumenta. Isso vai fazer com que ela tenha uma menor resistência, que ela dê uma menor estanquidade do processo. Então, por isso que aqui a gente tem, além da mola de aço que garante vibração e temperatura, a gente tem essas duas peças estilo chevron. O que é que ela faz aqui de tão importante? Ela faz essa compensação de forças, o que vai dar uma maior resistência ao processo, que vai dar uma maior durabilidade para a vedação. Assim vai ser não só uma segurança, como uma economia, já que aqui a gente vai ter uma maior durabilidade do produto, junto com os mancais da haste, que é quem garante um deslizamento da esfera flutuante de forma segura. Essa visão aqui, senhores, imagine que ela vem de uma forma superior. Só para ficar bem claro aqui, eu apontei onde está a vedação,
corpo e esfera. E isso aqui é uma vedação que não é ativa. Então a gente vai fazer aqui uma animação e o que é que aconteceu? A pressão vai alterar a vedação, justamente porque não tem a vedação ativa, nem o anel superior, que é quem faz essa compensação. Então aqui, quando tem a vedação ativa, ele não altera a vedação e a vedação continua em contato com a esfera. Aqui eu mostrei nessa parte pequena como fica aqui embaixo e nosso anel de suporte, a vedação e o disco de mola aqui para você se identificar com a figura. Então é muito importante para a vida útil do produto essa vedação ativa, não só pela durabilidade, como pela estanquidade. Mais uma vez, é o paralelo segurança barra economia. Aqui a gente tem a nossa série 83, mais para frente a gente vai mostrar algumas aplicações dela. Ela é uma válvula para alta pressão. Ela é um tipo trônio, só que não encapsulado. Temos mais uma vez ela aqui em corte. E pode observar que ela tem uma passagem reduzida. Ela não é a passagem plena. E essa tecnologia toda que ela tem aqui, ela garante que a esfera não vai ter deslocamento mesmo com a alta pressão. Aqui a nossa série AFS, ela é muito conhecida por ser uma válvula de alta vazão. Então, vamos notando aí que cada válvula tem sua particularidade, por isso que é tão importante as perguntas chaves na hora de especificar uma válvula. E ela é muito usada para um fluxo elevado. Normalmente isso acontece com hidrogênio e gás natural. Nessa animação aqui, a gente colocou mostrando que ela tem uma esfera flutuante e as molas de anel. E não sei se ficou claro aqui que dá para ver que as molas sofrem a pressão, mas mantêm o contato com a esfera do elemento vedativo. A nossa série SK também é muito parecida com a série FS, só que quais são as diferenças? Que ela aguenta, ela vai até 3 oitavos de bitola, a FS é para 1 polegada, e uma diferença dela é que ela é mais robusta para justamente numa bitola tão grande aguentar uma vazão dessa. Então, ela faz essa tecnologia com 2 molas prata e assento em pé, esfera flutuante de aço inoxidável. E aqui nessa animação, numa vazão tão grande, é importante que a gente sempre consiga ver visualmente se ela está aberta ou fechada. Que aí a sua manopla direcional vai mostrar aqui ela, esse processo. Uma animação aqui para a gente mostrar o deslizamento da esfera. Pronto. Aqui eu tenho um grande companheiro e opcional, é a nossa válvula plug. Ela é uma válvula de menor custo, porém ela não tem toda essa justamente é de menor custo por não ter toda essa engenharia das outras válvulas tem, que garantem uma forma bidirecional. Então, ela é muito usada e recomendada se você tiver uma pressão menor e tiver um único sentido. Por isso que todas têm essa seta aqui indicando seu único sentido. A sua engenharia ela é feita através de um O-ring e esse O-ring ele fica num obturador de aço inox com revestimento de PTFE. Então, em um caso de você ter uma menor pressão e um sentido único, é uma válvula muito recomendada que vai até deixar mais barato o seu projeto. E com isso, senhores, eu vou encerrando aqui minha participação e eu passo a bola para o meu amigo Fernando Pérez. Estão me ouvindo bem? Agora a tela está completa. Tá perfeito agora, excelente, obrigado. Ok, obrigado a todos mais uma vez aí por estarem conosco aqui, dando a oportunidade de apresentar um pouco melhor as informações técnicas referentes à nossa linha de produto e principalmente as características técnicas e tecnologias diferenciadas dos produtos da Swagelok. Continuando com as condições e características técnicas das válvulas, aqui nós temos uma válvula peculiar, questão de pressão de trabalho que vai até 20.000 PSI.
Essa característica de válvula é uma válvula de construção sistema Trunnion. Como meu colega Lucas comentou, o sistema Trunnion ele é balanceado. É importante esse tipo de característica construtiva de uma válvula, onde será aplicada nas linhas de alta pressão, ou até mesmo onde você tem uma linha de alta pressão e o fluxo é bidirecional. Por que isso? Podem observar que a característica construtiva de uma válvula Trunnion, a esfera e a haste são construídos em uma única só peça. Isso garante o quê? O alinhamento da haste com a esfera e principalmente com o orifício de passagem, fazendo com que o fluido ele tenha uma linearidade na passagem da válvula, correto? Ok? E as molas tipo prato, que estão aqui, elas praticamente vão ter a função de compensar as variáveis de pressão e temperatura, ajustando as vedações contra a esfera, mantendo constantemente o sistema vedado, com ou sem pressão. Uma outra válvula que nós temos na linha de produção, fornecimento, é uma válvula que ela pode ser aplicada tanto para processo, como também para a parte que nós chamamos de quebra de spec, que é a transferência do processo para a área de instrumentação. É uma válvula double block blind, é o duplo bloqueio de esferas, são duas esferas em linhas e um sistema de purga. A sua característica construtiva, ela é um elemento de esfera, que é suportado através de elementos de vedação. Então, a Sojoloc ela tem dois tipos características de esferas. Seria o sistema Trunnion, que no caso aí é a esfera e a haste construída numa única só peça, e a esfera que é suportada nos elementos de vedação, que ela é solta, vamos dizer assim, dentro do corpo da válvula. Característica importante desse tipo de válvula é que ela também tem uma condição de vedação ativa, que mantém a sede em contato com a esfera, mesmo com ou sem a pressão. Nesse caso da válvula, como ele vai trabalhar numa linha de processo, pode ocorrer que o processo ele trabalhe em alta temperatura, e é claro que muitos deles trabalham em altíssima temperatura, e existe aqui a cavidade para o alívio de pressão, que previne a pressurização, né, devido à expansão térmica. E a imagem próxima, que é importante vocês identificarem, como é que é feito o nosso elemento de vedação. Ou seja, internamente nós temos uma mola, como se fosse, toda ela percorre aí o elemento de vedação, e essa mola ela faz uma pressão do PTFE contra a esfera. E isso permite aí você ter uma alta vedação no sistema. Aqui fica mais prático a demonstração. Mesmo você tendo uma carga leve, sem pressão, as molas que estão dentro do elemento de vedação estão fazendo aí uma pressão contra a esfera. E quando há uma carga total, ou seja, um deslocamento que é feito do fluido que exerce uma força na esfera e há esse deslocamento da esfera contra outra parte da vedação, o que move são essas sedes, ok? Garantindo aí praticamente a estanqueidade interna e o fluido não passar para a atmosfera. Algumas válvulas podem conter alguns acessórios. Nesse caso, eu trouxe uma double block, ou seja, uma válvula duplo bloqueio através de esfera e uma purga através de uma válvula agulha, com uma probe, para que possa ser inserido no processo, tanto para a sua injeção de fluidos ou principalmente para a retirada de algum tipo de fluido para a análise, né? Uma característica construtiva da série 60, também que é possível, é um sistema de vedação ativa, onde nós temos duas esferas em linha e uma válvula tipo agulha para dreno. Pode ser tanto a questão aqui de encaixe para a solda,
ou como flange. Levando aí uma aplicação da válvula DBB, o diferencial de fato que ela apresenta é o espaço limitado que ela tem comparado com o sistema convencional. Normalmente, em algumas linhas onde nós temos umas petroquímicas ou refinarias ou tubulações onde existem áreas para que você possa fazer essa configuração, de que você tem o duplo bloqueio e purga, ou seja, pode ser aqui um sistema de transferência de processo para instrumentação. Então, daqui para diante, você pode ter um tubing. Essa forma construtiva muitas vezes é vista em alguns processos, ok? Onde pode ser substituído simplesmente por uma pequena válvula, com 2 válvulas esferas montadas e um tipo de agulha para dreno. Recentemente, nós lançamos aqui um novo modelo de válvula da GB. Essa válvula é para serviços gerais e a sua aplicação está muito voltada para as indústrias químicas, petroquímicas e óleo e gás. A Sojoloc conseguiu desenvolver uma única válvula com até 1 polegada, trabalhando em 6.000 PSI. É uma válvula de passagem plena, não é passagem reduzida, ou seja, o fluido que passa na entrada é o mesmo fluido que vai na saída, ou seja, a montante e a jusante. Está disponível em vários tipos de materiais, ok? E diversos tipos de aplicações, principalmente aí na questão de processos de instrumentação. Essa válvula, ela é possível e foi testada aí a teste de fogo, respeita a ANSI API 607 para assentos macios. Algumas válvulas para aplicações aí Fire Safety tem a vedação metálica, mas o assento macio é que garante mais a estanqueidade, principalmente se o fluido é gasoso. E a sua característica construtiva também é através de assentos com vedação ativa, onde garante, mesmo em baixas pressões ou nenhum tipo de pressão, a sede ela faz uma pressão contra a esfera, mantendo o sistema estanque. Falando um pouco de aplicações, importante ressaltar toda a informação que o Lucas comentou para cada tipo de válvula. E é fato que na linha da Sojoloc existem características para serem definidas uma determinada aplicação. Mas os 8 tipos de válvulas que nós temos, esferas em nosso book, eles se completam umas com as outras. Dependendo da aplicação, é claro que nós vamos determinar um modelo de válvula que possa atender e dar segurança ao seu processo. Nesse caso, para sistemas analíticos, nós temos uma imagem aqui de um painel onde está fazendo um sistema de coleta de amostras ou seleção de fluidos, vamos dizer assim. É claro que é importante você considerar uma válvula que tenha um menor volume morto interno. O que é isso? É a válvula do tipo trúnio, onde ela tem uma esfera encapsulada e internamente não vai permitir que tenha nenhum tipo de resíduo ou vai se manter algum tipo de sólido que pode até se cristalizar e com isso contaminando também a sua linha através de mudança de fases ou mudanças de correntes aqui. Uma outra aplicação extremamente importante são nas linhas de gases de alta pureza para consumo de laboratório. As válvulas esferas também eles são importantes da série 40G, que tem o sistema Trune, é carregado por mola, que os gases eles estão moléculas extremamente pequenas e você tem muita repetibilidade de abertura e fechamento da mesma, e o sistema de carregamento ativo permite que você faça várias manobras sem haver o risco aí de haver um vazamento precoce. A mesma válvula ela pode ser montada, no caso em linha, através aí de de uma caixa de engrenagem, e a utilização dela é num painel de amostragem em campo, onde com o cilindro você fará a retirada do seu fluido
e será o mesmo do fluido aqui analisado no laboratório. E uma outra válvula da série 40 para uso de gás, de purga ou gás inerte. Observa que as 3 válvulas, elas possuem da série 40 aplicações em laboratório ou até mesmo na linha de processo, né? Um outro exemplo aqui para a questão de análise líquida, eu acredito que essa válvula ela cai muito bem e faz uma parceria com a válvula tripartida da série 60, onde você tem um determinado fluido e não pode haver acúmulo desse fluido na válvula, ok? Dependendo do fluido, ele pode contaminar as amostras que você vai retirar e levar para o seu laboratório e executar as análises. E a nossa tripartida, aqui no caso, que é a série 60, ela tem um sistema de vedação ativa na esfera e na haste, e como o Lucas comentou, é para alta ciclagem, justamente para poder prevenir aí a sua performance e o uso junto ao operador. Continuando na aplicação da família das válvulas da série 40, nós temos diversas, centenas de milhares de válvulas da série 40 instaladas em sistemas de manufatura de gases. E são vários gases, como oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e os outros demais gases do ar ou gases especiais. E um estudo de caso que a Sojoloc tem isso registrado através de 40 ciclos por dia e mais de 14 mil ciclos por ano, e a válvula não apresentou nenhum tipo de falha, nenhum tipo de manutenção que tivesse que ser efetuada. Aqui no caso é um sistema para descarregamento de carreta e o fluido ele é bem importante, que é o hidrogênio. E está sendo utilizado uma linha aí praticamente de alta pressão. A alta pressão, dependendo do mercado, é subjetivo. Na nossa condição industrial, ou seja, na nossa forma de fazer a leitura para o mercado dentro da nossa linha de produto, nós consideramos pressões até 10.000 PSI, baixa pressão. De 11.000 a 20.000 PSI, nós consideramos a linha de média pressão. Acima de 20.000 PSI, consideramos aí linhas de alta pressão. Nesse caso, observo que a válvula ela tem uma automação, onde nós temos aqui um atuador pneumático, com solenoides e um indicador de posição. E a válvula, devido à característica do fluido, ela é soldada. Chamo esse ponto aqui para nossos clientes, ter uma atenção para quando fazer uma solicitação de uma válvula para solda, é importante que vocês já façam a solicitação de uma extensão na válvula. O que é isso? Normalmente, a solicitação de válvulas de esferas para solda, elas são fornecidas com encaixe aqui. E quando vocês forem executar a solda, é necessário que vocês desmontem a válvula devido ao elemento de vedação. Com isso, pode ocorrer algum erro na remontagem, ou até mesmo, dependendo do ambiente onde vocês estejam, que não seja um ambiente apropriado, pode contaminar a válvula, ok? Na remontagem, provocando aí uma falha depois do processo. Então, reforço que quando há necessidade de ter uma válvula, que a sua linha de tubulação, o requisito é solda, faça uma solicitação da válvula com uma extensão aproximadamente 100 milímetros aqui, para justamente executar a solda e dissipar o calor sem ter a necessidade de você fazer um desmonte do corpo da válvula, ok? Continuando nas aplicações de tubulações industriais, estou trazendo algumas séries aqui de válvulas da série 60 para demonstrar realmente o quanto que é importante você ter um sistema de vedação ativa. E o quanto que é importante, no momento que você for fazer uma especificação de válvula esfera, verificar se a sua linha ela é bidirecional, se as pressões são intermitentes, se na linha, quando você faz o bloqueio da válvula,
você tem tanto a pressão de um lado, tanto a pressão de outro, e nessa questão de diferenciais de pressão, como que o conjunto de vedação interna vai compensar esses diferenciais de pressões? Pensando nisso, a Sojoloc desenvolveu, praticamente para todo o seu conjunto de válvula esfera, um sistema de vedação ativa, justamente para esse tipo de situação, aonde você pode ocorrer linhas de pressões, na mesma linha você pode ter pressões intermitentes, ou na mesma linha, com a válvula bloqueada, de um lado você pode ter uma pressão, por exemplo, de 50 bar, e do outro lado pode ter um retorno de uma pressão de 100 bar. Se a válvula não tiver um equilíbrio através das molas tipo prato ou sistema de vedação ativa, equilibrando esse diferencial de pressão, é possível que ocorrerá uma invasão da pressão maior para a pressão menor. Isso principalmente ocorre nas válvulas que não têm um sistema de vedação ativa. Continuando no tema, é claro que uma boa parte de fabricantes de válvulas esferas possui uma característica que a vedação ela só se realiza acima de uma determinada pressão aplicada na esfera, que a mesma será feita o contato na vedação da jusante. Se vocês observarem, alguns catálogos, eles pedem para que a válvula, ou seja, perdão, eles informam que a válvula, a vedação, ela parte numa determinada classe de pressão. Então é importante vocês verificarem isso quando, na linha, existe a possibilidade de vocês terem pressões baixas, por exemplo, 1 bar, 2 bar, e nessa linha ela pode trabalhar com 10, 15, 100 bar. Ok? Uma outra aplicação importante aqui, no caso, são as válvulas aí de 3 vias, também com sistema de vedação ativa. Nós temos aí praticamente essa válvula instalada, são 100 ciclos por ano. Observa que é o sistema de gás natural para abastecimento de um compressor. Então as linhas praticamente são bastante críticas e por isso que há necessidade de uma válvula importante para esse tipo de aplicação. Opa, perdão. Colocando uma aplicação mais para a linha automotiva, muitos equipamentos são instalados aí, válvulas esferas e válvulas tipo agulhas também, mas nesse tema, as válvulas esferas, para o enchimento de reservatórios de fluidos, que são aquelas unidades de testes, onde você pode testar uma mangueira de direção hidráulica, pode testar provavelmente um tanque de combustível, pode fazer testes de diversos tipos de acessórios que vão na linha automobilística, ou seja, no automóvel, onde esses fluidos passam por um sistema de pressurização. E a linha automotiva, é claro que você tem uma linha de alta produtividade, e a nossa válvula, praticamente, ela tem uma alta produtividade. Observa aí que nesse modelo nós temos 76 mil ciclos por ano, e esse modelo nós temos praticamente 100 mil ciclos por ano. E não temos aí informações de que há necessidade de haver uma manutenção ou uma troca do elemento de vedação. Por quê? Porque o sistema de vedação ativa através da mola tipo prato, que faz uma pressão na sede da vedação contra a esfera, ela garante essa funcionabilidade. Uma outra manufatura importante que traz uma válvula nossa que é extrema segurança para fluidos extremamente perigosos ou fluidos que sejam inflamáveis, as nossas válvulas também são preparadas para esse ambiente. Caso a atmosfera ou o ambiente externo venha a ocorrer um incêndio, as vedações elas se derretem aqui, ok? Não permitindo que o fluido atinja a atmosfera, provocando mais explosões ou aumentando a chama devido ao acidente que deve ter tido ocorrido. E há registro das nossas válvulas em serviços há mais de 10 anos.
Eu trouxe também uma aplicação bem importante, que é para uma termoelétrica. As áreas são muito agressivas, as áreas, praticamente as linhas de processo são bastante, tem bastante particulados, e uma das nossas válvulas, elas têm a função realmente aí de ciclar ou soprar o óleo para fora do bico da injeção, né? Que é onde faz a injeção do óleo. Prevenindo aí praticamente o entupimento quando o bico não estiver em uso, né, que é o caso do bico para fazer a injeção ali do fluido no boiler. Uma outra aplicação nas indústrias químicas, observe que essa válvula ela está praticamente, é um processo, ela está praticamente ligada ao processo, não a uma área de instrumentação. As válvulas que eu passei até o momento são válvulas praticamente de processo. A Sojoloc é muito conhecida no mercado como aplicações na linha de instrumentação, mas observem, né, que toda aplicação e toda apresentação feita nesse segundo tempo aqui, vamos dizer assim, são válvulas que nós trouxemos aí para que vocês possam entender um pouco mais sobre os nossos produtos direto no fluido de fabricação, ok? Então, aqui é uma linha de emulsão, ela cicla de 4 a 5 vezes por dia e aproximadamente mais de 7.000 ciclos e ainda sem manutenção. Um outro modelo, também praticamente a produção de plástico, aqui a linha está um pouco mais castigada, então observa que de fato o ambiente tem bastante variáveis, né? É bastante agressivo, e aqui no caso 4.000 ciclos sem nenhum tipo de manutenção. Um outro segmento que é importante, que está surgindo no Brasil com vários projetos e muitas vezes é visto de uma maneira não tão química, por ser uma fábrica de papel, mas realmente ela é bastante agressiva. Nós temos uma válvula que a sua corpo, característica construtiva do material, é em titânio. Ela trabalha praticamente numa linha química que é bem agressiva, que é o fluxo de alvejante. E nós temos essa válvula aí praticamente, já que ela controla essa linha, com mais de 32.000 ciclos, sem nenhum tipo de vazamento. Outro sistema que tem alta ciclagem e que traz uma válvula da série AFS, que é um elemento aí que é a válvula esfera, que ela é flutuante. As pressões no sistema de skid, elas são altas, e nesse caso aqui é 6.000 PSI. Foi um projeto praticamente todo ele desenvolvido com válvulas da série AFS. Um outro modelo de injeção química também são as válvulas da série 60, tripartidas. Nesse caso aqui as ligas são especiais, são materiais em alói, e as pressões vão até 3.000 PSI. Um comentário que eu fiz aí alguns slides atrás é justamente da válvula, o quanto que ela é importante ela ter um sistema de vedação ativa. Pegando um exemplo, esse skid de injeção química, existem entre as linhas várias portas e as portas se comutam, ou seja, elas se conversam, né? Um fluido passa por uma válvula, que passa por outra, até atingir o seu objetivo e da bomba fazer a injeção. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, dependendo do sistema do skid ou sistema de injeção, pode haver misturas de fluidos e depois dessa mistura fazer a injeção para dentro de um poço, para dentro de um processo ou para onde será utilizado. Está aí que a importância da válvula, ela tem um sistema de vedação ativa. Existe a possibilidade, na mesma linha, ter um fluido que vem de 100 bar e ter um outro fluido que vem de 80 bar. E elas pararem na mesma válvula. Então, esse diferencial de pressão, internamente, a nossa válvula tem que ter um balanço para que não haja contaminação do maior para o menor. Um outro modelo de válvula para injeção também química, aqui a pressão média é 20.000 PSI, praticamente é uma aplicação feita em offshore, é uma linha de óleo e gás, e é necessário ter altas pressões para justamente ter respostas mais rápidas e alcançar
determinadas linhas de longo alcance. E as nossas válvulas da série FKB são aplicadas e são utilizadas para esse segmento, um dos segmentos. Ok? Então, observam que reforço novamente que a Swagelok, ela não somente desenvolve tecnologia para a área de instrumentação e controle, mas também temos soluções para a parte de equipamentos e a parte de processo. Uma outra linha de processo extremamente importante é a linha de vapor. Então, a nossa válvula com sistema de vedação ativa, ela tem uma vida extremamente longa, porque o vapor, ele tem ciclos de temperatura, ciclos de pressões, ok? E muitas vezes, se você utilizar uma vedação sólida, não há o que compensa o desgaste do elemento de vedação, ou até mesmo a questão, quando se utiliza num equipamento térmico, a dilatação e a contração do material. Um outro mercado, e basicamente necessita de altas vazões, é o gás natural. Nesse caso, nós temos um cesto, onde está preenchido com gás natural, e há a necessidade de uma válvula para alta vazão. Então, a série SK e a série FS, elas se aplicam perfeitamente bem aqui, porque não só ela permite ter altas vazões, como também a questão aí de garantir uma boa pressão e uma resposta rápida no fechamento e vedação do sistema. Um outro exemplo de segurança, performance e repetibilidade estão nas nossas válvulas, onde são utilizados no abastecimento de veículo de gás natural. Nesse caso aqui, normalmente, quando é líquido, você tem aquele gatilho que fica na bomba de combustível, e quando é o gás natural, provavelmente você vai estar identificando aqui uma válvula da série 83 da Swagelok. Outras aplicações importantes, pressões entre 3.000 e 20.000 PSI das nossas válvulas, são nas unidades de testes de média e alta pressão. São os famosos HPUs. As HPUs, ou unidades de teste, são utilizadas em linhas de offshore, como também para você verificar dentro da sua linha de processo ou um produto que você esteja fabricando, verificar se há estanqueidade, se não há vazamento, e que você possa ter a garantia do seu produto chegar no seu cliente sem nenhum tipo de vazamento, ok? Trazendo de volta a questão aí da válvula da série 40, mas a ideia é levar para vocês que não só fornecimento de válvulas, conexões, reguladores ou manômetros que nós podemos estar fornecendo, sim, um sistema todo ele montado e uma solução customizada para atender o seu processo e a sua necessidade. Aqui uma outra aplicação atípica, né, que seria os sistemas de plano de selagem. A Swagelok também tem esse know-how, tem essa tecnologia para estar promovendo aí um painel juntamente com as nossas válvulas. Voltando aí à parte de processo, eu falei um pouco da válvula DBB, mas eu trouxe ela aqui para uma aplicação para que vocês possam ter uma visão melhor de como que ela é em campo. Então, voltando aqui ao passo de você ter toda essa estrutura de válvulas montada para que você possa instalar um simples manômetro ou um simples transmissor de pressão, nós temos aí a DBB, duas válvulas e esferas, um único corpo e uma purga para que você possa fazer a leitura do seu sistema ou até mesmo a transmissão através de um indicador analógico ou digital, ou até hoje mesmo ainda existe a questão de radar, ou até mesmo via modem celular, para que você possa ter o controle da sua linha. E aqui, para que vocês também possam entender um pouco mais a nossa tecnologia, a esfera, como no caso ela é utilizada aqui nesse conjunto de válvulas, pode ser montadas no processo para que você faça a injeção de fluidos, da mesma forma que você pode retirar um fluido para análise. Pode também inserir uma haste dentro dessa própria válvula, onde há as esferas com furo passante. E essa haste você pode, aí no caso, posicionar dentro da sua tubulação a melhor ponto para que você possa fazer a retirada do seu fluido
e nesse caso você fazer a análise. E existe aqui no caso da haste, né, um elemento que é justamente para que você trave ele quando for fazer aqui um levantamento, para não ocorrer aí o risco de vazamento ou até mesmo a expulsão da haste, né? Para ficar um pouco mais legível, vamos dizer assim, ter uma visão do que eu estou colocando para vocês aqui, é nesse sentido. Nós temos as válvulas DBB com duas esferas em linha, uma para bloqueio, são duplo bloqueio, na verdade, correto? E aqui uma probe que vai retirar o seu fluido do processo ou vai inserir um determinado fluido para limpeza ou para mistura, e aí você tem uma linha de fabricação. Aqui é a imagem da peça praticamente usinada. E as configurações, elas podem também ser montadas com termômetro bimetálico, com reguladores praticamente, se for o caso aí, com sistema, aquecido, não regulador, mas um sistema aquecido, onde o fluido ele é gás, ele não pode praticamente não entrar na zona de volátil, de líquido, né? E eu concluo aqui com vocês as nossas soluções com válvulas, com todos os nossos produtos montados, e agradecer aí a atenção de todos, e o Liberty ficará agora conduzindo aí, me ajudando nas perguntas, e ficam abertos aí para alguns esclarecimentos, por favor, senhores. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado também ao Fernando Pérez. Fernando, sim, nós temos já 5 perguntas aqui. Tem uma interação do Caio Henrique, do Clebson, Marcelo Coimbra, Gago Almeida. Na verdade, o Hugo tinha feito uma pergunta, já foi respondida. Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui para vocês, Pérez e Lucas, a vedação ativa é incompatível com qual tipo de fluido? Então, eu coloquei no chat a vedação ativa, o nosso sistema, no caso, os elementos de vedação, eles podem ser em plástico, elastômicos ou metálicos. E o caso também que é o PIC, né? Ele é compatível com qualquer tipo de fluido, considerando esses elementos de vedação. Ok, perfeito. Eu tenho aqui um caso aqui do Clebson. Ele está fazendo um relato que eu tenho trabalhado com as válvulas esfera para bloquear CO2 e liquefazer em um reservatório de uma bomba do tipo seringa. Porém, quando desbloqueio a passagem do CO2 liquefeito para o meu sistema de trabalho, observo o vazamento de CO2 durante durante o meu sistema de trabalho, durante o manuseio da manopla. Isso ocorre para abrir e fechar a válvula. Vocês teriam alguma explicação para essa situação? Bem, eu posso considerar que essa válvula, ela pode ter aí uma questão aí de um sistema de vedação maciço, mecânico, sólido, né? E não tem aí a nossa configuração de sistema de vedação ativa, tanto na haste, que é o castelo, tanto na esfera também. Pode ocorrer alguns desgastes dos elementos de vedação, e não tendo uma mola tipo prato para compensar esses desgastes, acredito eu que pode ocorrer aí essa passagem do fluido entre portas, ou até mesmo você ter esse vazamento atingindo a atmosfera. Estou respondendo de uma maneira sem ter aí as características e variáveis do seu processo, tá bom? Importante saber qual de fato é a temperatura que está esse fluido, qual o nível de pressão que você trabalha, se ele é uma pressão cíclica e se a temperatura também é cíclica. Isso nós temos que estar vendo junto a você, se é possível, e tentar te ajudar numa configuração de uma válvula que venha atender você perfeitamente bem, ok? Obrigado, Fernando. Tem mais 2 perguntas aqui do Marcelo, inclusive com relação à especificação. Eu não sei se você gostaria de tratar disso agora ou depois, mas eu já vou passar isso, e caso seja a posterior, aí você responde. Tá? O Marcelo está perguntando o seguinte: qual a válvula esfera para trabalhos com pressões de trabalho com nitrogênio de 6.000 PSI para rosca NPT 1/4 e outra para 15.000 PSI rosca NPT 1/4? Ok, nós temos uma mesma válvula que é da série 83, que você pode trabalhar nesse mesmo ambiente aí, nessa mesma condição, que é a série 83 para 6.000 e a outra, para 15.000. Aí no caso seria a série FK.
teria também para fazer esse tipo de aplicação. Importante, se caso você tenha que ser rosca fêmea NPT, para economizar até a questão de conexão ou verificar como que você pode fazer essa montagem, uma questão mais segura, seria interessante fornecermos já as válvulas com o sistema anilhado, seria no caso de dupla anilha. Podemos avançar essa sua solicitação e temos sim as duas tipos de válvulas aí para atender a sua necessidade. Obrigado, Pérez. Agora uma pergunta do Gago Almeida, que é de Angola. De forma resumida, quais são as aplicações? Quais são as aplicações? São as aplicações, vantagens e desvantagens das válvulas de uma via, one piece, versus duas vias, duas peças, e três vias, três peças. Olá, bom dia. Na verdade, não existe desvantagem de uma válvula parar com a outra. Existe sim uma característica da válvula para aquela aplicação. Por isso que é importante, quando for fazer um levantamento do processo e verificar as especificações do cliente em termos de característica do fluido, e aí sim você identificar a válvula que pode ser aplicada ali naquela condição. Uma válvula, as características construtivas ou as normativas construtivas que existem no mercado, elas existem para que justamente possa atender a uma determinada aplicação. Não significa que uma, é claro, pode ser numa condição melhor que a outra, mas as características delas estão ali para que você possa fazer uma aplicação de uma forma econômica, mas principalmente de uma maneira extremamente segura. Obrigado, Pérez. Pérez, eu vou te pedir, antes de eu fazer o próximo questionamento, que é do Vitor Silva, se você pode, por gentileza, colocar na sua tela aí os contatos, os seus contatos e os contatos também do Lucas, passando o slide. Isso, muito obrigado, viu? Perdão. Porque assim o pessoal... Imagina que é isso. Assim fica mais fácil. E a posteriori, após a outra pergunta, aí então você coloca no QR Code para o pessoal, por favor, responder a pesquisa de satisfação, que também será colocado no chat aqui pela Fabiana, caso já não o tenha. Bom, a pergunta do Vitor aqui é: olá, Lucas, eu não entendi muito bem a vantagem de se usar a válvula Trunium para delta P um pouco mais elevado. Poderia esclarecer? Perfeito. Que existem as duas configurações, como eu mostrei, né? Existem a Trunium e existe a válvula flutuante. A válvula flutuante, como eu mostrei, quando existe a pressão, ela faz uma pressão das vedações contra o corpo, contrária ao fluxo. Isso pode até forçar o operador de fazer uma força maior ao abrir a válvula, seja muito grande. Já no caso da válvula Trunium, como existe um apoio embaixo, ele não é apoiado pelas sedes, o ΔP pode ser elevado para a esfera e não será forçado contra a sede. O apoio mantém com que ela sempre no mesmo alinhamento, devido a isso, um toque de abertura da válvula será menor para a esfera e um ΔP elevado. Ficou um pouco claro? Muito obrigado, Lucas. Nós tínhamos um outro questionamento aqui do Klebson. Klebson, o Paulo Goulart já respondeu aqui, caso você não tenha visto no chat, que ele vai entrar em contato para a especificação da válvula que possa atender tanto CO2 líquido e gasoso. Próxima pergunta é do Heitor Vitor. Na linha GB contra fogo, aparece uma válvula incandescente com uma vedação com fundo macio e aparece que o material é PFE, mas a temperatura de trabalho máximo do PFE não é em torno de 125 graus. Como ela suportaria essa temperatura sem se danificar? Obrigado pela pergunta, e a questão é justamente essa. Ela vai gerar uma deformação e é claro que a temperatura, através da chama, ela vai deteriorar. A questão é que a característica construtiva interna da válvula não vai permitir que o fluido atinja a atmosfera. Que a vedação ela vai se deteriorar, isso ela vai se deteriorar sim, mas o fluido ele não vai atingir a atmosfera. Então é por isso que existem esses testes para comprovar que a forma construtiva do corpo e as condições de montagem das mesmas
numa situação que pode ocorrer um incêndio da parte de fora da válvula, claro, não o fluido lá dentro, mas que esse incêndio ele vai ocorrer e vai atingir a válvula, e esse calor vai danificar o elemento de vedação, mas mesmo danificando esse elemento de vedação, o fluido internamente não vai atingir a atmosfera. Ok? Obrigado, Pérez. Mais uma questão aqui. Trabalho com manutenção e montagem de equipamentos de teste. Vejo em algumas empresas que a válvula de coleta fica com um gotejamento e contamina com facilidade. Qual válvula pode atuar para esse tipo de trabalho, para que não aconteça isso ou possa melhorar? Bem, é complexo quando você trabalha nessa questão aí de você fazer a retirada. Eu entendo que você provavelmente tem aí várias manipulações dessa válvula de abertura e fechamento. Acredito também que esse processo pode ser cíclico. Teríamos que estar, por favor, verificando primeiro o diâmetro, qual o fluido, e é claro que nós temos uma válvula para esse tipo de aplicação. Mas é importante ver as demais características, aí, as suas variáveis. Você poderia estar passando mais algum tipo de informação para eu ser mais assertivo, por favor? Lembrando que caso seja necessário e as pessoas não tiverem, os clientes, os parceiros não tiverem essas informações de imediato, podem postar aqui no chat a posteriori, porque nós entraremos em contato com cada um que não tenha sido respondido. Ou que tenha dúvidas posteriores. Afinal de contas, nós temos aqui o chat registrado, fica no nosso histórico e ficamos com essas informações. Por hora, senhores, eu não tenho mais nenhuma pergunta no momento. A Fabiana, ela já colocou aqui no nosso chat também o link para que se possa fazer a pesquisa de satisfação, o preenchimento da pesquisa de satisfação. Aqui na tela tem o QR Code para a mesma finalidade. Também temos aqui as próximas apresentações, agora a pedidos inclusive dos clientes, essas apresentações serão mais espaçadas, com aproximadamente 10 dias, a partir dessa última do dia 14, né? Então, o próximo encontro com vocês é no dia 8/7, quarta-feira da semana que vem, com o tema Produtos para Média e Alta Pressão em suas aplicações, e, subsequentemente, Smart Product, sistemas de medição de temperatura e pressão inteligente. Entrou mais uma pergunta aqui do Marcelo. Estou num processo de cotação... Estou num processo de cotação com vocês para a construção de um booster e preciso de apoio como a indicação dessas informações. Possível me enviar a recomendação das válvulas? Ok, perfeito, Marcelo. Vamos entrar em contato com você. Se você está nesse processo, que eu me lembro, inclusive, foi o Nilo que começou esse contato contigo por conta do booster no último webinar. Então, o Nilo, com certeza, ele está presente aqui e ele dará sequência a esse teu questionamento. Rogério Rodrigues, quais os 4 requisitos para a seleção de uma válvula? Olá, Rogério. Bem, é importante você, com certeza, primeiro identificar o fluido, é claro, a compatibilidade desse fluido com o seu elemento de vedação, verificar também a questão do ambiente de que esse fluido vai ser trabalhado, ou na questão de temperatura, se existe uma ciclagem de pressão também, ok? Se essa válvula ela vai trabalhar se ela é bidirecional, é importante você saber se o fluido ele é bidirecional, ok? Para justamente você ter uma garantia de vedação em toda a sua extremidade. Verificar o número de ciclos que você provavelmente vai trabalhar com essa válvula e aonde que praticamente ela vai ser instalada, se é num painel, se é num processo, se é num equipamento. Como eu disse há alguns instantes atrás, existem vários tipos de normas ou vários tipos de características construtivas e todas elas existe uma aplicação que seja principalmente segura e é aquela que é econômica que vai atender a sua necessidade. Você poderia contribuir com mais alguma informação da aplicação em si, aonde que você gostaria de, ou tem a necessidade da aplicação dessa válvula?
Obrigado, Fernando. Mas, o Marcelo Coimbra, só um retorno, desculpe, eu tinha comentado do Nilo, mas o Nilo começou a te dar um atendimento, isso por uma questão de região foi passado para o Marcelo Souza, então o Marcelo Souza, nosso consultor técnico de Macaé, dará sequência contigo nessa questão do booster e das especificações dos itens que você precisa por aqui, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não temos mais nenhuma pergunta nesse exato momento. Então vamos nos encaminhando à finalização aqui da nossa apresentação. O Rogério ele complementa: na realidade é por conhecimento mesmo, sou um pouco leigo e gostaria de saber mais. Muito obrigado. Então, Fernando, não é para nenhuma especificação mais pontual. Gostaria muito de mais informações sobre as válvulas esferas, conexões e tubos PTFE. Esse é aqui a questão do Hugo Cade. Hugo, se você puder nos indicar, por gentileza, qual é a sua empresa, nós podemos, caso não tenha um consultor técnico já atendendo a sua empresa, nós poderemos alocar um para tal, para que ele possa lhe dar todas as informações necessárias sobre todos os produtos da sua Edlock. Será um enorme prazer, Hugo. Então, por gentileza, poste aqui para nós qual é a sua empresa, para que nós possamos fazer. Mais uma vez eu queria agradecer. INT, ok. Nós vamos levantar essas informações, Hugo, e já alocar uma pessoa, um consultor técnico, se já não tem alguém alocado para atender a sua empresa. Então, mais uma vez eu queria agradecer imensamente ao Lucas, ao Fernando Pérez, pela brilhante apresentação. Muito obrigado a todos os nossos clientes e parceiros pela presença. Conforme eu comentei, mais uma vez, reitero, caso tenha alguma pergunta futura, por favor, postem aqui no chat, que nós entraremos em contato através do telefone, do e-mail, para saneamento de qualquer dúvida e especificação de produtos e ajudá-los nos seus projetos. Mais uma vez, muito obrigado a todos, muito bom dia. Aguardamos todos presentes no dia 8, com produtos para média e alta pressão e suas aplicações. Um abraço e excelente quinta-feira. Obrigado a todos. Todos fiquem bem. Obrigado a todos. Até mais.